Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Romanos capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Amém? Eu não sei se você me acompanha no meu sentimento, mas eu gosto muito, admiro muito e tenho muito prazer na leitura dessa carta aos Romanos. Considero a mais extraordinária carta que o apóstolo Paulo escreveu. Profunda, especial, intensa, cheia de sabedoria, cheia de conhecimento de Deus. Paulo foi um homem extraordinário. Paulo tinha uma fé maravilhosa e Paulo também tinha uma habilidade para expressar as suas convicções, que é rara de ver nas pessoas com quem nós convivemos muitas vezes, ou em nossas próprias vidas. Nem sempre nós conseguimos dizer aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós gostaríamos de dizer. Mas Paulo tinha essa unção especial. E ele falava e escrevia como poucos na história do cristianismo. Sem dúvida nenhuma, o mais importante teólogo da igreja cristã. Ele conseguiu ajudar a igreja iniciante a compreender a sua fé em Jesus e a organizar a sua fé em Jesus, de tal maneira que essa fé se tornasse prática. E quando você lê a carta aos Romanos, você percebe essa didática do apóstolo Paulo, essa maneira especial com que ele expunha os seus pensamentos. A estrutura de Romanos é uma estrutura muito especial. Se você lê os capítulos 1 e 2, você percebe que a intenção de Paulo, objetivamente, é mostrar como todas as pessoas são pecadoras. A maldade tomou conta da humanidade, a injustiça domina, a injustiça reina. As pessoas são niveladas por baixo. Há uma iniquidade dominando as relações. O ser humano está sem Deus, mesmo olhando para a criação, que é a criação de Deus, ele não consegue se deixar tocar. E aí não há diferença entre judeus, gregos, bárbaros, cultos, escravos, livres. Todos estão debaixo do peso do pecado. Essa é a intenção de Paulo nos primeiros capítulos. Por isso que no capítulo 3 ele chega a dizer que todos pecaram e estão carentes da glória de Deus. Paulo diz que o salário do pecado é a morte e por isso todos estão mortos aos olhos de Deus. A partir do capítulo 3, Paulo começa a falar sobre a iniciativa de Deus, no sentido de salvar essa humanidade dessa força do pecado. Paulo fala do plano de Deus na história, culminando em Jesus Cristo, a maior iniciativa de Deus em favor do ser humano caído. Paulo chega, por exemplo, no capítulo 5,
E começa esse capítulo dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Jesus pagou o preço da nossa dívida. Jesus alcançou o nosso coração. Jesus satisfez a lei e abriu-nos o caminho para o Senhor Deus. Jesus é o plano mais maravilhoso de um Deus amor em favor de uma humanidade que precisava muito ser resgatada. No capítulo 5, 6 e 7, Paulo então trata dos benefícios do sacrifício de Cristo. Cristo é o novo Adão. Cristo muda tudo na nossa vida. Quando chega no capítulo 8, Paulo fala da vida no Espírito. Porque esse Cristo que conquistou tudo na cruz é o Cristo que dá o Espírito Santo para a igreja. E a nova vida no Espírito Santo é uma bênção. É o Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e assim por diante. Quando chega no capítulo 9, Paulo fala da questão de Israel, dos capítulos 9 a 11. E a questão de Paulo é: se todos pecaram e Cristo é a solução, o que é que está reservado para Israel, que durante tantos anos na história tentou andar com Deus, recebeu as promessas do Senhor, foi visitado pelo Senhor e viu tantos milagres de Deus? E Paulo explica o que é que está reservado para o povo. No capítulo 12, Paulo volta então à temática geral e começa a fazer desafios práticos para a igreja. Capítulo 12 começa lindamente, começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, mediante que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável de Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Até o capítulo 15, Paulo fala sobre o amor, sobre a solidariedade, sobre a ajuda mútua, sobre o desafio de ser bênção na vida do irmão, de dar testemunho. E no capítulo 16, ele então faz uma série de recomendações, se despede, faz planos de visitar a igreja. É uma carta maravilhosa. Mas o centro da carta, sem dúvida nenhuma, é esse capítulo 8. Esse capítulo 8 é maravilhoso. Você deve ler o capítulo 8 inteiro na sua casa. Primeiro que ele já começa com uma declaração entusiasmante, maravilhosa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o Espírito da vida livrou-nos do peso da lei da morte. É uma vida nova, meu irmão. Capítulo 8 de Romanos é um daqueles capítulos que encarnam uma série de conceitos da Bíblia em poucas palavras. É como Hebreus capítulo 11, por exemplo. Como João capítulo 3. Isaías 53. Salmo 23. Capítulos emblemáticos, maravilhosos. Esse capítulo vale a pena nós estudarmos na nossa casa. É um capítulo belíssimo. E no trecho que nós lemos, Paulo está tentando responder uma dúvida. Porque se a vida em Cristo é tudo isso, e se o Espírito Santo faz tudo isso, por que é que nós sofremos tanto? Por que é que nós temos que passar por dificuldades? Por que é que nós temos que passar por tribulações? Se Cristo pagou o preço, se o Espírito Santo está assim disponível, por que é que a gente sofre tanto? E aí Paulo tenta falar um pouquinho desse sofrimento. A minha opinião é que Paulo tenta mostrar para a igreja em Roma a importância do sofrimento. Como o sofrimento tem um caráter terapêutico na nossa vida, didático até, pedagógico, por que não dizer? O sofrimento não é sem razão. O sofrimento não é por acaso, não é à toa. Não é a vontade de Deus, mas Deus usa. Não é o sonho original de Deus, mas nada escapa ao controle de Deus. Há uma razão de ser para o sofrimento. Ele é importante. Mas antes de falar qualquer coisa sobre isso, antes de tentar mostrar a importância do sofrimento na nossa vida, Paulo faz uma declaração que é uma declaração de fé. Eu estou bem certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que em nós há de ser revelada. Aleluia por isso. Paulo quer que você saiba de antemão, antes de qualquer palavra sobre sofrimento, que o sofrimento que a gente pode enfrentar nessa terra não se compara à glória que Deus está reservando naquele dia para aqueles que nele confiam. Amém, irmãos? Deus está preparando algo que a gente não tem ideia do que é, mas que será maravilhoso. Os sofrimentos dessa vida não podem ser comparados. Eu não sei quantos de vocês gostam de ler os livros do C.S. Lewis. Ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, onde ele defende uma tese muito interessante. Ele diz o seguinte: naquele dia, naquele lugar, quando nós estivermos definitivamente na presença do Senhor,
vendo cumprirem-se em nós todas as promessas feitas aos pais, nada que nós tenhamos deixado pelo caminho, nada que nos tenha sido tirado, nenhum preço que nós tenhamos pago terá sido alto demais. Naquele dia, naquele lugar, tudo terá valido a pena. Se nós tivermos que perder uma mão ou um olho, citando absolutamente de forma muito clara aquele texto em que Jesus diz: é melhor arrancar o olho para entrar no céu do que com os dois ir para o inferno. Perder uma mão e ir para o céu do que com as duas ir para o inferno. C.S. Lewis está citando esse texto. E ele diz: nada, nem que nós tenhamos perdido uma mão ou perdido um olho, terá sido caro demais. Naquele dia, naquele lugar, meu irmão, minha irmã, tudo terá valido a pena, amém? Porque nós receberemos definitivamente cumprimento de todas as promessas do Senhor. É isso que Paulo está dizendo de antemão, antes de qualquer outra coisa, antes de explicar o sofrimento, antes de arrazoar a respeito do valor do sofrimento. É importante que você saiba que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que em nós há de ser revelada. Aqui o futuro se descortina como o futuro de Deus para nós. E Deus está no controle da história. E Ele é o soberano. E o sofrimento que você está vivendo, meu irmão, vai passar. Amém? Vai passar. E não pode ser comparado à glória que em nós há de ser revelada. Os irmãos têm podido dizer isso. Têm podido experimentar isso nas suas perdas. Nada se compara à glória que em nós há de ser revelada. Então o que fazer com o sofrimento? Paulo explica a importância do sofrimento a partir de 3 gemidos que aparecem no nosso texto. Paulo tinha uma didática maravilhosa. Ele fala de 3 gemidos que nós precisamos compreender e que nos ajudam a entender a importância dos sofrimentos. Primeiro gemido é o gemido da criação. É o gemido da natureza. É o gemido de um mundo onde mesmo que o homem não faça nada, coisas ruins podem acontecer. Paul Ricoeur, um filósofo francês que escreveu um livrinho que eu já indiquei aqui, muito interessante, chamado O Mal, faz uma pergunta nesse livrinho que incomoda o meu coração e eu sei que incomoda o seu também. Ele pergunta: retire-se do mundo todo sofrimento que os homens causam uns aos outros e vejamos o que sobra de sofrimento no mundo. Essa é uma questão séria. Mas mesmo que nós consideremos que a maior parte do sofrimento que nós temos que enfrentar vem da ação de outras pessoas, isso não resolve todo o problema. A criação tem um sofrimento reservado para nós. O que dizer daquelas pessoas do sul da Ásia que foram mortas do dia para a noite por causa daquele tsunami que arrasou centenas de cidades, vilarejos, matando centenas de milhares de pessoas de uma única vez? Terremotos, transtornos, gente que morre de frio, gente que morre de calor, gente que morre em terras secas. A natureza tem um sofrimento. A enfermidade, às vezes está tudo bem, de repente não está mais tudo bem, você está doente. O apóstolo Paulo diz o seguinte: esse mundo não é o mundo de Deus. Não é o mundo como Deus o sonhou. O pecado acabou com a vida. O pecado contaminou a própria criação. A criação geme até agora, com grande expectativa, aguardando a revelação dos filhos de Deus, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, o próprio ser humano. O que Paulo está dizendo é: a criação geme. Há um sofrimento que ela impõe. O mundo, por mais tranquilo que esteja, não é um mundo ideal. Sabe por quê, meu irmão? Para que fique claro, para mim e para você, todos os dias da nossa vida, que nós precisamos de Deus. Por isso a criação geme. A criação geme para evidenciar a nossa necessidade do Senhor. Quando acontece uma tragédia como essa que aconteceu em Santa Catarina, a gente percebe quão pequenos e frágeis nós somos. É ou não é, meus irmãos? Um dia nós estamos vivos, no outro nós estamos soterrados. Pense numa pessoa que estava dentro da sua casa. Quando você tem medo ou insegurança, o lugar para onde você quer correr é a sua casa, não é? Eu, por exemplo, tenho um estilo de vida, eu e a Cristiane, que a gente não gosta de estar fora de casa depois das 11 horas da noite. Não gosta. Nós funcionamos igual 2 adolescentes. 11 horas tem que estar em casa. Se bem que adolescente não chega a esse horário mais. Está errado, viu, irmão? Podem ficar bravos comigo, não estou nem ligando. É tão bom a gente estar em casa a esse horário, sabe por quê? Porque não acontece nada com quem está em casa a esse horário, em tese. As coisas que acontecem meia-noite, 1h, acontecem com quem está na rua. Você se sente seguro na sua casa. Eu me sinto seguro. Se eu estou em festa, dá 11 horas, eu começo a ter comichão. Quero ir embora. Nunca janto em festa de casamento.
Não sei o que é jantar de festa de casamento. Só tábua de frios. Por quê? Porque dá 11 horas eu quero ir embora, o jantar não foi servido ainda, vai ser servido 2 horas, 3 horas. Irmão, se você quiser que eu jante no seu casamento, faz o jantar 10 horas. Aí o sujeito diz assim, pastor, não dá, porque depois que o povo janta, vai tudo embora. Crente é uma bênção, né? Eu gosto de estar em casa, uma sensação de segurança. Entrei em casa, parece que está tudo bem. Mas um dia que acabou. E agora nós podemos dormir, descansar. Pense que essas pessoas não tinham nem isso. Suas casas não eram seguras. Desmoronaram. Eles estavam dentro. Isso me faz pensar que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como nós somos pequenos, irmãos. Como nós somos frágeis. A criação geme para deixar claro que nesse mundo não tem super-herói. Não tem gente que se baste. Não tem gente que se resolva. Não tem gente que seja capaz de cuidar da própria vida. Nós somos de uma geração arrogante, soberba, que acha que dá conta de tudo. Mas quando a natureza geme, nós percebemos que ou nós temos Deus, ou nós não temos nada. A natureza geme para evidenciar a nossa necessidade do Senhor. Segundo gemido, é o gemido dos filhos de Deus. O texto continua dizendo que não é só a criação que geme, mas os filhos de Deus também gemem, aguardando a sua redenção definitiva. Sabe por que os filhos de Deus gemem? Porque eles sabem que a vida que vale está lá. Que a vida que vale está no futuro. Que a vida que vale nos aguarda. Os crentes gemem o gemido do desapego. O gemido da esperança. Nós fomos salvos na esperança. Esperança que se vê não é esperança. Quem vê não espera. Mas se esperamos, esperamos com paciência, porque cremos na fidelidade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Por que os filhos de Deus gemem? Eles gemem porque sabem que há uma vida escondida no Senhor. E essa é a vida de verdade, irmãos. Nós precisamos entender que o nosso gemido é o gemido do desapego. Paulo fala do gemido da mulher de parto. A mulher com dores de parto. E o gemido da mulher com dores de parto é o gemido de quem está se desapegando. De quem está liberando. De quem está pondo para fora. O gemido da mulher com dores de parto é o gemido de quem está dando à luz. A mulher não geme para reter o bebê, ela geme porque o está liberando. O crente geme porque está abrindo mão, porque está liberando, porque está dizendo, eu sei que essa vida, por melhor que possa ser diante do quadro geral, não é a vida definitiva. Irmãos, nós somos tão passageiros, não é? Nós somos tão passageiros. A vida passa e nós voamos, diz a Bíblia. Eu fiz um velório de um senhor de 53 anos. Estava no médico, um médico na frente dele. Teve uma parada cardíaca e foi. Os médicos tentaram tudo que podiam fazer e não conseguiram reanimar. Como a vida é rápida, não é? A vida é tão passageira. E sabe qual que é o problema? Que apesar dela ser passageira, a gente se agarra nela com unhas e dentes. Não quer perder nada, não quer abrir mão de nada, não quer deixar nada para trás, se culpa por perder R$1.000 pelo caminho. Conheço gente que se martiriza por negócios errados que fez no passado, em que perdeu R$2, R$3.000, a pessoa ganha 10 por mês. Não sabe perder nada, não sabe pagar nada, não sabe doar nada para ninguém, não abre mão, não contribui, é um apego. Precisa aprender a gemer, meu irmão, para desapegar, para dar a luz, para ser bênção nas mãos de Deus. Para entender que o maior drama de uma pessoa não é ficar sem emprego ou sem salário, ou sem dinheiro. O maior drama de uma pessoa é morrer sem Jesus. O maior drama de uma pessoa é morrer sem Jesus, sem nunca ter feito uma oração dizendo, Senhor, eu te entrego a minha vida. Quando eu vejo essas tragédias, eu fico pensando, Senhor, quantas pessoas morreram nisso, sem nunca ter tido a chance de ouvir falar no teu amor, sem nunca ter experimentado o toque do teu amor. Não dá para nós, como cristãos, não gemermos em relação a isso. Conta-se que um missionário do Exército da Salvação foi enviado depois de anos de preparação para um campo difícil. E esse missionário chegou lá e começou a trabalhar, a colocar em prática tudo que tinha aprendido no preparo. 6 meses se passaram, o missionário escreveu uma carta para os seus superiores. 6 meses que eu estou aqui, nada aconteceu. O que é que eu faço? Os superiores escreveram de volta. Tente isso, tente aquilo, faça desse jeito, faça daquele jeito. Por mais 6 meses o missionário tentou tudo. Passado 1 ano, ele escreveu de novo para os seus superiores. Nada aconteceu, o que eu faço? Eles escreveram outra carta, estratégias mais complicadas, de longo prazo, planejamento. Tente isso, tente aquilo. Passou mais 1 ano,
2 anos de trabalho, ele escreveu dizendo assim: tentei de tudo, nada funcionou. A carta que voltou dos seus superiores tinha uma frase: agora, tente as lágrimas. Tente as lágrimas. Quantas vezes você já chorou pelas pessoas? Por aquelas que estão sem Deus? Porque quem sabe que a vida que vale está lá, não se alegra com pessoas que estão vivendo a vida aqui, como se essa fosse a única vida. É ou não é, irmãos? Nós sabemos que a vida que vale está guardada, reservada. Então nós não temos alegria de ver as pessoas se acabando nessa. Viver nessa vida como se não tivesse mais nada. Quem não tem esperança não tem nada. Se a nossa esperança em Cristo, diz o apóstolo Paulo, está somente nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Talvez por isso Moltmann tenha escrito na sua Teologia da Esperança que viver sem esperança é como não viver mais. Nós temos esperança, amém? A vida que vale está guardada, nós estamos indo para lá. Isso significa que a gente abre mão dessa no sentido de deixar rolar e não fazer nada? Não, nós temos uma missão. Jesus disse: eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. Nós temos uma missão nesse mundo. Trabalhar para que esse mundo seja um mundo pelo menos um pouquinho melhor. Mas mesmo que ele não seja, nós servimos a Deus e não às circunstâncias. E se o mundo piorar, Deus está conosco e Ele nos guarda de todo mal. Você crê nisso, meu irmão? E terceiro gemido que aparece no nosso texto é o gemido do Espírito Santo. Primeiro gemido é o gemido da criação, aguardando a redenção. Segundo gemido é o gemido dos filhos de Deus, aguardando a redenção definitiva. O terceiro gemido é o gemido do Espírito, aguardando o quê? A redenção? Não! Solidarizando-se com aqueles que gemem. Essa talvez seja a passagem mais extraordinária da Bíblia, que o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis para nos socorrer. O texto diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós não sabemos nem orar como convém. Você sabe orar? Você não sabe orar, eu também não sei. A gente sabe orar até na frente dos outros, no sentido de fazer uma oração bonita aos ouvidos do outro. Mas diante de Deus a gente não sabe orar. A gente não sabe o que pedir. A gente não sabe o que falar. Paulo diz, a gente não sabe nem orar como convém. A gente ora desesperados, a gente ora com sono, a gente ora deitado antes de dormir e dorme e não lembra se falou amém ou não. Acorda no dia seguinte pensando, será que eu terminei aquela minha oração? Um amigo meu conta que ele estava orando, deitado, meio cochilando. Quando ele percebeu o que ele estava falando, ele estava orando pelo Mickey Mouse. História verídica essa. Pelo menos assim, ele contou o que ele fez, né? Se ele está mentindo é outra coisa. As nossas orações são tão pobres, mas sabe qual é a bênção? Que o Espírito as potencializa. Transforma essas nossas orações frágeis em orações que Deus ouve e responde. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Há uma diferença entre amor e poder que se manifesta no modo como nós lidamos com as pessoas que estão à nossa volta. Ajudar uma pessoa a resolver um problema não é necessariamente prova de amor, é prova de poder. Você pode fazer uma doação grande até, sem jamais ter amado as pessoas que perderam tudo na tragédia. Você pode dar um prato de comida para alguém que bate na sua casa, sem jamais lembrar do rosto dessa pessoa de novo. Você pode socorrer uma família inteira que está passando dificuldade financeira, sem nunca ter pedido uma noite de sono em oração por ela. Ajudar do ponto de vista da solução do problema não é prova de amor, é prova de poder. Políticos fazem isso, empresários ricos fazem isso. Agora, prova de amor é você não ter nada com o problema da pessoa e passar tempo com ela. E chorar com ela. E sofrer com ela. E quando ela não tem nenhum ombro, ela encontra o seu ombro. E quando ela não tem com quem conversar, você está lá. E quando ela não tem a quem recorrer, você está lá. Isso não é prova de poder, é prova de amor. Porque às vezes você nem pode fazer nada. Você já chorou com alguém? Só chorou. Estudei com um rapaz no seminário por 4 anos. Um seminarista alegre, simpaticíssimo, uma esposa maravilhosa, uma filhinha linda, da minha idade da Cristiane, o casal. Nós estudamos 4 anos juntos. Um dia eu estou em Marília, já como pastor, recebo um telefonema. Você conhece fulano de tal? Eu disse, conheço, fiz seminário com ele. Pois ele está aqui no hospital, em Marília, onde eu estava na época. Sofreu um acidente de carro na estrada, sua esposa faleceu na hora, sua filhinha foi jogada para fora do carro e ele ainda não sabe. Você não pode vir para cá? Eu disse, estou indo para aí. Saí de casa feito um foguete. Cheguei no hospital e encontrei o meu amigo deitado numa maca, machucado. E alguém tinha acabado de dar a notícia do falecimento da esposa. Eles eram tão novos. Um casamento tão bonito. Uma filha tão maravilhosa. A hora que eu vi aquela cena,
E ele dizia: Marcelo, a minha mulher foi embora. Eu não disse uma palavra. Nós devemos ter chorado ali por quase 1 hora. Era tudo que eu podia fazer. Eu não tinha mais nenhuma alternativa de solução. Nenhuma. Eu não tinha nenhuma palavra que o confortasse. Nós só choramos. E depois que o susto passou, ele me ligou e disse: Marcelo, obrigado. Falei: mas eu não fiz nada. Ele disse: você chorou comigo. Era o que eu precisava. Eu amei aquele homem naquele dia, com o amor de Cristo. Senti na pele a dor que ele estava sentindo. Pensei, e se fosse a minha esposa indo embora de uma maneira tão boba? E chorei para valer naquele dia. Chorei como se eu mesmo tivesse perdido a minha mulher. Isso é amor. Por que isso é importante para nós hoje aqui? Porque quando Deus escolheu o modo como Ele queria se relacionar comigo e com você, Ele escolheu ser amor. Deus tem poder, mas é amor. Deus prefere passar pela sua luta com você do que ficar resolvendo seus problemas a cada dia no caminho. Sabe aquele pai que pega a lição de casa do filho e põe as respostas lá? Deus não é esse pai. Deus não é esse pai que pega a sua tarefa e a faz por você. Deus não é esse pai que, para se livrar logo das suas chatices e choramingos, fica te dando o que você pede de imediato. Deus não é esse. Deus é um pai amoroso, que você pode ficar 2 horas resolvendo uma tarefa, mas ele fica ali do seu lado dizendo: filho, você consegue, porque eu estou aqui com você. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Eu creio que às vezes Deus não soluciona os nossos problemas, porque se Ele o fizer, nós não conheceremos a sua solidariedade como Deus amor. Por que a gente tem que gemer? Por que o Espírito tem que gemer? Para a gente perceber que nas nossas lutas, nós não estamos sozinhos. Aleluia por isso. A criação geme para evidenciar a nossa necessidade de Deus. Os filhos de Deus gemem para evidenciar a sua esperança na vida que há de vir. E o Espírito geme para não deixar ninguém sozinho, para se solidarizar com uma humanidade que precisa de ajuda. Essa é a importância do sofrimento. Se não fosse o sofrimento, a criação não gemeria e nós não veríamos o quanto precisamos de Deus. Se não fosse o sofrimento, os filhos de Deus não gemeriam e não teriam anseio pela nova vida que Cristo está reservando. Se não fosse o sofrimento, o Espírito não gemeria e não revelaria para nós o amor de um Deus que passa conosco no vale da sombra da morte. E aí, quando você entende isso, você entende o verso 28 do seu texto. Sabemos que Deus age em quê? Em todas as coisas. Para o quê? Para o bem daqueles que o amam. Louvado seja Deus por isso. Só quando você entende os gemidos, você entende que Deus está por trás das circunstâncias e Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. 2 lições que nós aprendemos hoje aqui. Primeiro, os nossos sofrimentos não podem ser comparados à glória que em nós há de ser revelada. Segundo, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Até nessa que você está pensando agora. Até nessa dor que você está enfrentando hoje. Deus age nisso para o seu bem, meu irmão. Creia nisso em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus amado, Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome nesta hora, porque o Senhor falou ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela chega ao fundo do nosso coração, discerne as intenções do nosso coração e traz cura para a nossa alma. Que esta palavra encontre lugar em nós, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, que comecemos a colocar em prática aquilo que temos aprendido de Ti, que o Teu Espírito nos ajude. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e nós precisamos do Teu Espírito para não tropeçarmos, e para quando tropeçarmos, levantarmos e seguirmos em frente, no poder do Teu amor. Aplica mesmo esta palavra ao nosso coração e dá-nos a graça de vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.